Olá, pessoas! Entrando aqui sem avisar, mas eu achei que ia ser bacana a gente aproveitar a disponibilidade de um amigo que é comissário para conversar um pouquinho sobre a experiência de voar no meio da pandemia, tá? Que eu acho que, né, a gente nem faz ideia do que está acontecendo. Então eu vou chamar o Pietro, essa live vai ficar gravada aqui depois. Ainda não sei como faz isso, mas a gente vai descobrir, tá? Então vamos lá. Oi, agora deu certo. E aí, Pietro, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo. Pra mim tá sem áudio. Dá uma checada aí no teu áudio. Nada? Aí, agora sim. Fala alguma Agora coisa. foi? Agora foi, agora tá ótimo, Perfeito. perfeito. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo em Olá, ordem. ó, quem tá mandando mensagem ali, o Igor. Oi, Igor. O próximo é você, não se preocupe, que você vai aparecer aqui também, tá? Já se prepara. Então, vamos lá. Lordiana, Pois é. Pietro, eu queria sim. conversar com você, como a gente estava falando mais cedo, sobre essa questão Uhum. de voar na pandemia, que tem muita gente que nem imagina como é que está sendo essa experiência, né? Você está voando desde o início da pandemia, você não parou, né? Desde o do comecinho lá, onde foi o susto e tudo começou, né? Então eu queria que você primeiro se apresentasse, obviamente, para quem não te conhece, e aí a gente vai entrar nesse assuntinho, tá bom? Sim. Bom, meu nome é Pietro, eu vou aqui no Oriente Médio já faz quase 5 anos na conta. E, sim, durante a pandemia não parei por alguns meses, porque não havia tantos voos, né? Os poucos que Sim. tinham, os países, diariamente havia notícias dos países fechando as fronteiras, e então diariamente era escala que trocava, voo que cancelava, surgia um voo aqui, outro ali, mas voos cancelados, então Era era que eu ia te tudo perguntar. incerto. O que que foi assim o susto inicial, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, os países começaram a fechar as fronteiras, vocês tinham as escalas prontas, estavam planejados para o Uhum. mês, né? Ah, eu vou para tal lugar, vou para tal lugar, e de repente, o que que foi assim o choque inicial? Meu Deus, o que que eu faço? Vou embora, fico aqui. É, o que que vai acontecer com a minha escala? O que que vai acontecer o meu mês? Teve mudança de escala? Vocês pararam de voar? Como é que foi esse comecinho ali? Bom, o início, ah, na hora que realmente estourou, que começou tudo, as escalas já começaram a ser prorrogadas, eles começaram a prorrogar a data da entrega da escala nova e começaram a entregar a escala de semana em semana, uma escala semanal, o que geralmente nós recebemos mensal. E aí começou a ficar aquela coisa incerta. Não sabe o que, que vai acontecer. E aí, realmente, o pessoal que trabalha na escala sofreu muito, porque era muita mudança, muita alteração de voo, muita gente que ficava preso fora por causa que não podia voltar, os países não sabiam se deixava sair do país ou não, então foi uma bagunça. Foi uma bagunça, eu imagino. E vocês chegaram a ficar um tempo sem voar? Eu cheguei a ficar alguns meses sem voar. Durante o início, eles começaram a entregar férias para as pessoas, então eu solicitei férias, e aí eu fui ficando em casa, e aí começou a sair escala. Depois de 2 meses eu recebi a primeira escala, mas tinha um voo. Aí o voo foi Uhum. cancelado, e aí eles não tinham mais o que dar, começaram a adiar férias, do fim do ano para o início do ano, e aí começou a ficar uma escala, já sabia o que ia acontecer. É férias, dias de É, folga, férias, dias de folga.
Aí entraram numa rotina, né? O susto foi ali no início, depois conseguiram se adaptar. Uhum. E assim, quando vocês começaram a voar, logo que começou essa coisa da pandemia, né? Todas as companhias aéreas foram muito afetadas desde o início. Mas quais foram as precauções de início? Tá, agora a gente vai voar, mas o que que muda? O que que vocês. É que agora já virou rotina para você, mas lá no comecinho, de início, máscara, luva, como é que foi essa experiência aí inicial? O que que mudou lá no começo para vocês? Bom, no começo foi um susto porque eles começaram a colocar na gente para vestir aquelas roupas. É como se fosse a roupa de enfermeiro, mas era de um plástico, como se fosse de astronauta. E só ficava com o rosto de fora. Cobria tudo. Tinha que usar também a máscara e óculos e luva. Então, assim, você estava 100% coberto, extremamente quente. No início foi um choque para todo mundo, mas depois eles começaram a definir essa roupa muito específica para certos destinos que não estavam conseguindo lidar bem com a pandemia. E antes disso, depois disso, eles não podiam tirar de vez essa proteção para todos os outros voos. Então, eles começaram a colocar essa roupa que a gente usa. Eu acredito que é um material de TNT, que hoje em dia é mais leve, é mais arejado, e já estamos há mais de um ano voando desse jeito, super acostumado, mas mesmo assim, tem hora que o calor sobe daquela roupa de TNT, mas não tem o que fazer. Mas agora já estão mais adaptados, né? Acho que o início é o pior, até acostumar com aquilo. E em questão de passageiro, assim, lá no início, o que que você percebia? Tava todo mundo assustado, o pessoal não queria comer? Como é que era em questão, assim, dos passageiros, né? O que que eles demonstravam ali no início da pandemia e como é que eles estão se comportando agora, nesse momento, né? Que a gente já adaptou, já passou um ano e toda essa coisa. Olha, no início, durante o boarding do passageiro, quando ele entra na aeronave, eles já estavam requisitando por 3 assentos disponíveis. Eu quero sentar longe, eu quero distanciamento social, não quero sentar do lado daquela pessoa, aquela pessoa, e também os passageiros que são dedo duro, que ajudam a gente. Olha, aquela pessoa não está usando máscara, aquela pessoa Uhum, não está usando isso, aquela pessoa não está usando o. Em inglês é o face shield, eu não me lembro o nome. uhum. Eu também não sei o Aquela nome em proteção português. facial, aquela Uhum. proteção facial de plástico. Aquele passageiro não está usando isso. Então, os passageiros, eles também ajudam a gente a requisitar os outros para poder vestir todo esse equipamento. Bom, hoje em dia, eles já estão mais tranquilos, não relaxados, mas tranquilos, com relação de pessoas diferentes sentando ao lado. Eles procuram requisitar assentos livres, mas eles sabem que não tem, quando o voo realmente está lotado. Então, eles apenas ficam ali no assento deles, usam todos os equipamentos que eles entram na aeronave. Às vezes, eles mesmos vêm com aquela proteção de corpo, aquela roupa de astronauta. Tem passageiro que usa roupa de astronauta, usando o face shield no rosto, usando máscara, luva também. Então, eles permaneceram, essa precaução permaneceu, mas hoje em dia eles já estão mais entendendo que não tem como manter um distanciamento social dentro de uma aeronave se o voo estiver lotado. Entendi. E em termos de precauções para vocês, tem alguma coisa que vocês estão fazendo hoje antes de voos, tipo teste de Covid, alguma precaução que as companhias aéreas tomam em relação aos seus comissários para os voos? Uma Sim, preparação, alguma coisa assim? sim. Há destinos como Austrália, Singapura, que estão lidando muito bem no controle da pandemia. Então, eles requisitam que qualquer
meio de transporte aéreo permaneça com as pessoas dentro, os tripulantes, tenham um teste de Covid negativo. Então, alguns dias antes do voo, 2 dias antes do voo, nós fazemos um teste, que é o PCR, e na hora, antes do voo também, dentro lá do aeroporto, nós estamos fazendo um outro teste. Quando nós chegamos no destino, no caso Austrália, Singapura, a gente faz o teste novamente. Então, assim, a Austrália ainda é o país que possui mais regras com relação a isso. Quando a gente entra no país, nós somos escortados pela polícia, eles levam a gente até um hotel, no qual é um hotel definido pelo governo apenas para tripulantes de aeronave. Aquele hotel é fechado e nós fazemos mais um teste de PCR quando nós entramos no hotel. E é isso. E aí quando a gente volta, a gente pode voltar normal, mas tem essas exigências de exame. Porque no fim das contas vocês estão, né, super suscetíveis ao vírus, porque vocês estão indo e voltando, lidando com muita gente. Dentro do avião a gente sabe que o ar fica, né, todo mundo respirando, compartilhando aquele mesmo ar ali. Então acho que é muito fácil, né, vocês, querendo ou não, representam um perigo iminente, né, para os países, né, estão indo e vindo. E a Austrália, acho que em tudo eles são meio exigentes demais, né? Cuidadosos demais, não é assim de se espantar que venha deles, obviamente, né? E nessa questão, era isso que eu ia entrar. Pernoites, você vai para algum lugar, vocês respeitam a lei do país local, as regras regentes. Então, deve ter alguns países em que vocês, né, não têm liberdade para sair, tem que ficar confinado no hotel, como é o caso da Austrália, que você já falou. Então, existe sempre essa preocupação com as regras locais, os lugares para onde vocês vão, certo? Outra coisa, deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado. Em termos econômicos, a gente sabe que todas as companhias aéreas sofreram muito desde o início, porque foram as primeiras a serem impactadas, né? Veio o vírus, fechou tudo, então era muito mais avião no chão do que voando. E com isso, obviamente, né, até hoje, eles carregaram o início da pandemia, do início até hoje, né, sem poder estar 100% no seu potencial. Então, obviamente, que independente da companhia aérea, as maiores, as menores, elas sofreram impacto econômico, tiveram muito prejuízo, estão tendo ainda, vai levar um tempo para se recuperarem, muita gente foi demitida. Então, para quem está começando, qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Em que isso favorece, em que isso desfavorece quem está começando, quem está querendo se preparar, quem tem interesse em entrar em uma companhia aérea? A tua opinião em relação a isso? Eu acredito que, de uma forma ou outra, tudo vai voltar como era antes, porque essa é o ideal. Nós vivíamos o ideal, um mundo capitalista que precisa de uma economia girando. Então, acredito não, tenho certeza, isso vai voltar, tanto que o número de destinos das companhias já tem aumentado devido aos outros países estarem abrindo as fronteiras, devagar, mas de qualquer forma estão abrindo as fronteiras. Então, está havendo mais destinos para ir, uma frequência de voos maiores também, número de passageiros aumentando. No início da pandemia, o número de passageiros era bem reduzido, mas hoje em dia já está gradativamente aumentando. Então, o objetivo, o fim disso vai ser o retorno de como era antes. Então, esse é o momento que as pessoas têm para poder investir em si mesmas, nas habilidades e tudo, para poder, quando voltar tudo, estar preparado. Então, eu ia te fazer essa pergunta. Você, como comissário ali no meio, você percebeu, né, toda a progressão, participou de toda a progressão, de todo o processo ali. Você conseguiu perceber que no início diminuiu muito o número de passageiros e hoje já está normalizando. É o que parece para você?
Que as pessoas estão Sim, mais sem medo e estão retomando as viagens e tudo, os voos estão mais cheios. Como é que tá essa questão nesse sentido? Parece que está sim. voltando. Muitas É, pessoas estão até mesmo, desculpa, procurando assentos na classe executiva justamente pelo distanciamento, ter mais uhum, privacidade, ter menos pessoas passando de lá para cá e o número de passageiros voltou a aumentar, certos destinos ainda não, devido às restrições do país do para com os país. turistas de outros países. Alguns destinos pedem apenas o teste negativo, outros pedem quarentena, e aí as pessoas têm que adequar tanto a parte de negócios, de trabalho, quanto a parte de turismo, tem que procurar o que se adequa melhor a eles, porque tem país que realmente você tem que passar por 14 dias de quarentena dentro de Uhum. um hotel, também selecionado pelo governo, O que gera custo. e gera custos bem Sim. maiores. Eu vi que Londres, né, a Inglaterra, eles começaram a impor a quarentena para o pessoal que chegava. E até teve uma família brasileira que reside lá, eu não sei se você chegou a ver essa notícia, mas eles chegaram lá bem quando foi implementado isso, então eles precisaram ficar em um hotel do aeroporto e foram acho que 14 dias que eles teriam que passar ali e era um custo de 1.700 libras, que eles não esperavam ter que gastar, né? Então é claro que isso preocupa e também gera custo, além de todo o estresse e tudo. Você mora no lugar e você não pode sair, né? Você tem que Sim, ficar preso ali. Então, mas fora isso, você percebe que nos destinos onde é possível e toda essa coisa já existe uma movimentação maior. sim, existe. Aproveitando para falar desse casal aí que teve um susto dessa quarentena, o meu último voo foi no dia 13 de março, 13 de março, que eu fui para Saigon e indo o voo estava quase lotado. Porém, o retorno estava vazio, porque as pessoas já estavam cientes do vírus, da pandemia. Então, quem estava em Saigon não estava saindo, né? Porque os países deles não deixavam as pessoas entrar, porque os países fecharam. Então, quem estava em Saigon tinha que permanecer. Porém, no dia que eu fui voltar para cá, aconteceu que o voo se tornou overbooked, né? Mais do que lotado. Por quê? No dia que a aeronave pousou com mais passageiros, foi o momento em que o país fechou a fronteira e não deixou ninguém entrar. Então, aquelas mesmas pessoas, elas tiveram que sair de um voo Retornar. Uhum. e retornar na mesma hora. E foi um voo lotado, foi o último voo que eu fiz antes do boom começar. Pegou todo mundo desprevenido, né? Sim. Eu acho. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito disso? Dessa questão da pandemia? Alguma coisa que vem na tua cabeça que você lembra e acha que é interessante contar? Olha, Ou se você quiser deixar um conselho para as pessoas que estão começando. aconselho Então fala estudar, aí investir, o que sentir vontade. estudar, investir em si mesmo, porque o mundo vai voltar da forma que era antes, de uma forma talvez um pouco mais lenta, não tão rápido e tão sem tempo como antes, mas eu acredito que tende a voltar, não tem jeito. Então, esse é o momento que, enquanto tem umas pessoas paradas, tem outras estudando, fazendo tudo que pode para poder estar preparado na volta. Então, assim, o conselho é apenas se dedicar Estudar, se naquilo que você preparar, se acredita, dedicar. exato, que vai te colocar Eu na frente. sim, eu concordo com você. E eu acho até que para muitas pessoas novas que estão entrando nesse mercado, embora pareça, nossa, muita gente sendo demitida, não dá para saber quando as companhias aéreas retomam, tem também a questão das oportunidades que vão se abrir, né?
Porque tem empresas, como é o caso da Emirates, vamos pegar como exemplo, que ela tem a política de não recontratação, certo? Então, o pessoal que saiu da Emirates não pode voltar. E o que que eles vão fazer? Eles vão ter que contratar pessoas novas, o que abre espaço para quem está começando, né? Que eu acho que é uma boa oportunidade. Então, eu concordo com você nesse sentido, que para uns, né, as portas foram fechadas, mas para muitos as portas estão sendo abertas, né? Acho que não dá para ir. E a aviação, no fim das contas, fora essa questão da pandemia, sempre teve essa questão de altos e baixos, né? Tem épocas muito boas da aviação, tem épocas não tão boas assim, mas eu acho que a tendência, não sei se vai voltar a ser como era, mas de alguma maneira eles vão ter que retomar, né? Isso é inevitável, as pessoas precisam viajar, as pessoas têm que ir do ponto A ao ponto B de alguma maneira, né? Então eu realmente concordo com você aí. E se você fosse dar um conselho principal para quem está começando no sentido, tá, preparação, mas focar em que principalmente? O que você acha que foi o mais importante para você que te ajudou a chegar até onde você chegou? Olha, eu passei 4 anos tentando uma vaga na aviação e foram 5 entrevistas e das 5 sempre não, 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 devido ao meu inglês. E a partir do momento que eu vi que o inglês estava batendo muito na minha porta, eu falei, não, então é isso. Eu consigo chegar até o fim, mas eu não consigo passar da prova de inglês. Então o problema é a prova de inglês. Então, a partir do momento que eu realmente foquei naquilo que era a minha falha, eu encontrei o caminho. Então, assim, não é segredo. É só querer focar e querer chegar, ter o objetivo. Então, para você, você acha que o inglês foi fundamental? Que se fosse para Sim. voltar no tempo e começar, né, do início, você focaria desde o início no inglês? Sim. Inglês, qualquer tipo de habilidade que seja atendimento ao público é sempre um diferencial. Eu concordo com você, mas não necessariamente uma exigência, né? Porque aí nas companhias de Sim, fora a gente vê também apenas uma pessoas diferença. entrando sem experiência. E isso não estava no script para eu te perguntar, mas já que você entrou nesse assunto, vamos lá. Você tentou as companhias nacionais. Eu vejo que aqui no Brasil as pessoas têm a tendência de achar que precisa começar numa nacional para depois ir para uma internacional, porque as de fora são muito mais exigentes, as de fora são muito melhores e precisa ser especial e precisa ter X, Y, Z para entrar. Quando a gente sabe que não é, né? A gente que teve a experiência sabe que não é assim que funciona. Na verdade, eu acho que as companhias aqui do Brasil são muito mais chatas e muito mais exigentes em termos do que elas exigem do que as companhias de fora, né? E qual que é a tua percepção em relação a isso? Você acha que as pessoas deveriam esperar e ter essa mentalidade, eu preciso primeiro focar numa nacional, preciso voar aqui, nem que seja numa pequenininha, para depois que eu tiver experiência eu tentar uma Emirates, uma Etihad, uma Qatar. O que que você diria para essas pessoas? Olha, vai do jeito que você tá e apenas tenha um inglês intermediário. Foi assim que eu consegui passar. Eu não fiquei de uma forma disperso no inglês, mas eu conversei com o meu professor. Eu falei, eu preciso passar em companhia internacional. Ele falou, então tá. Você tem material? Começamos a procurar material na internet, encontramos, me baseei nos materiais e começamos a estudar sobre aquilo. E eu fiz 4 entrevistas em companhia internacional. Em cerca de 6 meses eu fiz 4 entrevistas. O que no Brasil eu cheguei a ficar 2 anos entre uma entrevista e outra, porque no Brasil não se contrata muito, mas as internacionais sempre contratam muito. Então, eu e ele, nós focamos nas minhas experiências
das entrevistas e eu fui analisando em cada passo onde era o meu erro até que eu consegui subir a escada. Fui analisando onde eram os meus erros, onde eu estava indo bem, onde eu estava indo mal, e aí eu comecei a traçar um objetivo naquilo. Uhum. Então, você acha que as pessoas não precisam, assim, ficar preocupadas em, não, eu tenho que Não, passar primeiro aqui para depois eu pensar lá. Elas podem, sim, não, ter a mentalidade de, não, eu quero tentar a Emirates, eu quero tentar a Etihad, eu quero tentar a Qatar, exato. eu vou tentar lá fora e vou passar lá fora sem ter experiência aqui dentro. Sim. Sim, Tem muita gente que aqui na aviação que entra com 21, 22 anos, que era engenheiro, que era garçom, que era arquiteto, advogado, pessoas totalmente sem experiência na área, o que acabaram de não se é preciso formar ou mesmo. nem se Exato. formaram. Exato. Se formaram, não encontraram emprego na área e vieram para a aviação porque contrata muita gente. E aqui na aviação internacional, as empresas do Oriente Médio, eles não pedem um inglês fluente como as companhias no Brasil, Como as companhias do justamente Brasil, porque, exatamente. exato, justamente porque inglês não é a nossa língua materna. A língua materna de europeus não é inglês, língua materna de asiáticos não é inglês e de brasileiros e América Latina não é o inglês. Então, eles entendem isso, eles aceitam o seu inglês da forma que é, e aí, aqui, o seu inglês é moldado. A gente molda o nosso inglês de acordo de uma forma que todas as nacionalidades entendem. Então, não é o inglês britânico que vai te colocar na frente, não é o inglês americano, é o inglês que você aprende aqui, ele te molda de uma forma que todas as nacionalidades compreendem o seu inglês. Então, um inglês intermediário é o ideal para passar numa É entrevista. suficiente. Aham. Uhum. Essa é uma preocupação aqui, né? Porque o pessoal que ensina inglês foca muito na pronúncia. Não, você tem que falar igual um americano. Você não é um americano. Uhum. Você não é um nativo. Dificilmente você vai conseguir atingir um sotaque como eles. E aí é Sim. totalmente diferente, né? Enquanto as companhias nacionais que malmente usam o inglês cobram muito essa questão de pronúncia perfeita, aí fora, cada um tem seu sotaque. É o indiano Sim. falando com aquele sotaque super forte, né? Nós, brasileiros, temos sotaque e isso não muda nada. Eles super respeitam, eles super entendem. E muita gente nem fala o inglês perfeito, a gente sabe, né? Tem muito errinho ali, mas a questão é o conseguir se comunicar, né? Que eu acho que é o Sim. mais importante aí, que eles pegam muito mais pesado no inglês aqui, cobrando muito mais coisa do que realmente as companhias de fora que usam inglês no dia a dia fazem, né? Eu Sim. concordo com você nesse sentido. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? É isso. Acho que a gente entrou, Vocês, começou num assunto, experiências. os planos eram falar de um assunto, já falou em outro, né? Mas eu acho que foi interessante para o pessoal que vai assistir esse Sim. vídeo depois também e entender, né? E tirar essa noia da cabeça que eu preciso ter Exato. inglês perfeito, que eu não posso ter sotaque e que eu tenho que começar numa companhia nacional, que eu tenho que ter experiência, né? Acho que o pessoal aqui é meio paranoico, porque eu vejo nos grupos de comissários uma coisa de encher currículo. Não, eu preciso ter curso disso, eu preciso fazer curso de Libras, eu preciso fazer curso de... Que eu fico pensando, gente, eu não tinha nada disso. Eu não tinha Não, nada eu era disso. E o garçom. povo eles ficam nessa coisa de encher currículo para ter uma vantagem em cima dos outros. Então, eu não sei se é a questão da competitividade, porque aqui, né, as contratações ocorrem com menos frequência, tem um número muito maior de candidatos e toda essa coisa, ou se é alguma coisa que contaram, que alguém espalhou, que as companhias pediam, mas que de fato elas não pedem, né? Eu nem sei, às vezes eu tenho essa dúvida aqui. Será que as companhias realmente precisam disso, ou se isso é uma noia que alguém criou e espalhou, e agora todo mundo acha que precisa, né? Porque aí a gente vê tanta gente entrando totalmente sem experiência, terminou de estudar, né? Terminou faculdade, ou às vezes nem terminou, nunca trabalhou na vida, e passa aí, e às vezes passa de primeira, né?
Então a gente sabe que é eles gostarem de você muito mais do que a experiência que você tem. Até porque eu acho que eles preferem, no fim das contas, porque eles podem te treinar, né? Você tá cru. Então eles podem te treinar do jeito que eles querem. Você não vai ter vício, né, para isso ou para aquilo. Então eu fico pensando às vezes, esse é um questionamento que eu faço, gente, eu vejo o povo aqui tão noiado com essas coisas, encher meu currículo, meu Deus, eu não tenho experiência, meu Deus, eu não tenho isso, será que eu tenho chance, sabe? Que eles ficam meio apavorados. E eu não sei até que ponto que isso é uma verdade realmente vinda das companhias aéreas, né? Ou foi um mito que espalharam e todo mundo, né, leva aquilo muito a ferro e fogo, né? Essa preocupação. Porque se você for ver... O mais importante é você se jogar aí. Exatamente, porque tem muita gente que vai nas entrevistas de fora, não tem nada e tem zero perspectiva. Vai, eu só vou para ver como é que é. E o que acontece? Passa. Daí você pensa, gente, mas não tinha nada no currículo, não tinha experiência, falava um inglês meia boca e tal, e passou. Então, eu acho que é bom as pessoas saberem disso, até para elas se encorajarem, né? Porque eu acho que às vezes é um pouquinho perder tempo, né? Como você falou, em 2 anos, não sei quanto tempo você fez uma ou duas entrevistas aqui. Enquanto num tempo muito mais curto, você fez mais entrevistas das companhias de fora, né? Então, às vezes, elas estão perdendo tempo e oportunidade porque elas estão focadas, estão preocupadas com coisas que elas não precisavam estar, né? Eu acho que é uma coisa, assim, bem, bem importante você ter falado justamente para encorajar esse pessoal, né? Que fica preocupado. E a questão também do achar que nunca está pronto, né? Porque a gente sempre acha, eu não tô pronto, eu não vou nessa, eu vou na próxima, eu vou na próxima. O que que você fala para esse pessoal? Eu não tô pronto para tentar a entrevista da Qatar, da Emirates, da Etihad, eu vou na próxima. Eu vou estudar mais o meu inglês, eu vou na próxima. E assim vai deixando para sempre, igual a dieta que começa na segunda e nunca começa, né? Nunca... Olha, quando eu fui a primeira vez na entrevista da Emirates, eu fui sem ter ideia de como que era o sentimento de participar e o quão competitivo era. Mas a partir do momento em que você vai a primeira vez, é igual andar de bicicleta, sem rodinha. Você vai a primeira vez, viu? Nossa, não dá. É tranquilo. É só eu permanecer. Uma hora acontece. Quando eu fui, eu convidei um amigo meu para poder ir comigo, porque eu não queria ir sozinho. Eu estava com receio também, porque eu morava em outra cidade, tinha que dirigir até São Paulo, e eu não queria ir sozinho também por conta de dirigir sozinho na pista. E então eu chamei ele topou, nós fomos, e eu falei assim, caramba, é isso, eu só preciso continuar indo. Na palestra que eles dão sobre a empresa, eu não entendi nada do que eles falavam, mas eu estava lá, com um olhão assim aberto, não estava entendendo absolutamente nada, mas eu estava assim, gente, que legal, é isso que eu quero. E aí depois eu fui treinando listening, que é escutar o inglês, escrita, e foi isso que foi me fazendo entender tudo o que eles falavam e sentir confiança ali da forma com que eu falava. Porque ali cada um fala de um jeito. Nas entrevistas são pessoas de fora que vêm para entrevistar você. Então cada um fala de um jeito. Agora, o Brasil tem esse foco de o inglês britânico ou o inglês americano quando não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma, né? Verdade. Acho que é uma noia desnecessária, né, que as pessoas criam aqui. Até porque lá fora você lida com inúmeras nacionalidades, cada um fala do seu jeito. Então o foco é entender e ser entendido, né? Poder existir uma comunicação muito mais do que perder tempo focando em pronúncia perfeita, porque eu preciso ter um inglês britânico, senão, né, não vou passar numa entrevista, né? Eu acho que é bem esse o ponto, né? Usar o tempo a favor, ao invés de ficar perdendo tempo preocupado com pronúncia, aprofundar teu conteúdo, aprofundar teu vocabulário, né? Usar o tempo para isso, né? E não ficar ali naquele miolinho que não é uma coisa tão importante. Então tá, eu acho que foi ótimo, a gente conversou bastante, nem sei que hora a gente começou, mas acho que daqui a pouco já a live corta, né? E
Eu quero agradecer, Pietro, pela tua disponibilidade, por aparecer aqui, por conversar com a gente, né, um pouquinho, passar a tua experiência. E eu acho que a gente traz de novo, sempre que você puder. Será muito bem-vindo, né, para vir falar com a gente sobre qualquer Mais do que assunto. combinado. Perfeito? Então a gente vai se falando. Pessoal, Tá beijo bom. grande e eu vou deixar essa live aqui no IGTV. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. E agora eu não sei desligar. Achei, achei.